oficina? Não? Iniciando gravação, beleza. Então vamos iniciar a nossa oficina de escrita criativa, né? Meu nome é Adriana Nietzsche e eu tenho algumas produções escritas já, né? Eu tenho uma publicação de livro de contos, uma publicação de livro infantil, publicação de livro de poemas, né? E aí a proposta dessa oficina é a gente brincar, assim, brincar com essa questão das palavras, de produzir, né? Vamos falar de conto, mas a ideia geral, assim, é a gente trabalhar com as formas da linguagem, como que a gente pode brincar com isso, como a gente pode criar coisas, né? E aí, assim, principalmente ali eu vou abranger, então, sobre os contos, os formatos de contos, né? E a linguagem poética. E aí, avisando que, né, essa oficina está acontecendo graças ao edital SC Cultura em Minha Casa, né? E as pessoas que estão vendo agora, né, que essa gravação, na verdade, também, nós vamos ter um momento de produção, então vai ter um momento que a gente vai parar um pouquinho de falar, e vai ter esse momento de produção, e nós vamos falando aqui, e enquanto esse vídeo estiver disponível também, né, quem estiver aí assistindo mais tarde pode colocar ali perguntas, pode fazer comentários ali, que a gente vai tentar, à medida do possível, responder e comentar, tá bom? A ideia é que seja assim, uma coisa bem tranquila, uma conversa, não uma palestra. Então, assim, as meninas que estão aí, se quiserem se apresentar, se quiserem falar alguma coisa, se quiserem falar sobre o que escrevem, o que gostam de escrever, tipos de texto, ou o que espera fazer nessa oficina, assim, bem tranquila, assim, pra gente ter uma conversa bem bacana, e a gente vê, assim, dentro do que vocês esperam, do que vocês gostam de literatura, o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se apresentar... Eu posso falar, mas eu descobri aqui que eu tô com o meu nome Tatita. É o nome da conta que você entrou. A Tita devia estar usando aqui meu computador. Uhum. Mas, enfim, eu sou Cristina, aqui de Jaraguá, Jaraguá do Sul, né? Sou amiga de longa data da Suzy, né? Da Adri e dessa galera aí que gosta de escrever, que eu sou apaixonada pelo que elas escrevem, né? Eu gosto de escrever, mas eu sou muito relapsa. Eu não escrevo com frequência, não. Eu escrevo quando me dá vontade, né? E a minha inspiração, às vezes, é de madrugada. Eu acordo, fico pensando, perco o sono, aí acabo escrevendo. Então, assim, participar dessa oficina é um estímulo para eu poder praticar essa minha escrita, tá? É isso. Tá bom. A Cris tem um mini conto, um nano conto, assim, que um amigo nosso sempre lembra e sempre fala. Você quer falar pra gente desse a cara dele, né? Você lembra? Você lembra dele? Hã? Lembro. Eu não lembro direito. Não lembro. Troca-se. Fala. Não sei se eu vou falar exatamente como você escreveu, mas eu sei que é mais ou menos isso. Troca-se uma cama de casal por outra. Isso, certo. É isso mesmo. Então, aí já estamos nos mini contos. É um conto, né? É uma frase e é um conto, assim, é uma brincadeira muito gostosa. Essas brincadeiras dos mini contos, dos nanocontos, né? Que o mini conto, você é pega de surpresa, né? Você fala, ué, acabou? Aí, quando você vê que acabou, você para e pensa, né? E aí você vê que não acabou, que tem muita aí história na sua cabeça. Aí você vê que não acabou, que aquilo ali começa, é o início de uma história na cabeça de cada um, né? Exatamente. Ana, quer falar? Não? Não tem problema. Mel, quer falar? A Ana. Quem é a Ana? Eu não conheço a Ana. Ana de onde? Oi, eu vou falar então. Eu sou Ana Catarina, eu sou aqui de Jaraguá. Não sou aqui de Jaraguá natural, na verdade, sou natural de Rio Negrinho. Mas eu tô morando aqui em Jaraguá há um tempo. Tive a honra de trabalhar com a Adriana, né? Ano passado, Adri, né? Numa escola de ensino médio, então eu conheci a Adriana lá. E eu sou professora de arte, então, né? Eu já tenho uma predisposição à escrita também. Mas, assim, não escrevo muito e fiquei bem interessada nessa oficina. Estou aqui para aprender.
Você dá aula em que escola? Hoje eu tô lecionando no Abdão Batista. Ah, no Abdon, tá. Eu Isso. fui efetiva na Valdete Piazeira, me aposentei lá como professora de arte também. Que né? legal! Eu sou artista plástica também. Que legal, que legal. Também trabalhamos juntas, né, Cris? A Trabalhamos área da arte, a arte plástica, assim, não é muito o meu ramo, assim, eu observo mais, assim, por prazer, né? Mas a gente vê Você que tem muito arrisca, né? trabalho. Eu arrisco. A gente vê que tem muito trabalho que brinca com essa coisa da escrita junto, né? E que forma uns negócios muito bacanas, assim, né? Então tem toda essa relação, né? Eu até brinquei esses dias, assim, as pessoas olham para mim e dizem assim, mas você tem... Porque eu dou aula de português, né? Para quem tá assistindo, assim, né? E as pessoas dizem, mas você tem cara de professora de artes, né? Eu disse, mas quem diz que literatura também não é arte? Também é arte, né? Também é. As pessoas às vezes esquecem disso, né? Você esquece que a linguagem, que o falar, o que a gente... Todo esse trabalho que a gente faz com as palavras escritas também é arte, né? Às vezes as pessoas estão acostumadas que o escrito é o burocrático, que é aquela produção de texto com as regras e tal, e esquece que a gente pode brincar, né? Ela está incluída nas artes visuais, né? Porque você inclui a literatura nas artes visuais. É porque todo mundo, quando fala em arte, pensa logo nas artes plásticas, né? Então, assim, esquece das outras artes. Exatamente. Mel? Tu tá aí, Mel? Ah, é Mel? É Mel. A Mel? Quem é a Mel? Eu não conheço a Mel. Se apresenta aí, Mel. Não estamos te ouvindo. Liga o fone, Mel. É exatamente isso. É que, assim, para vocês verem, eu estou aqui numa mesa cheia de mulheres, entendeu? Olha! E aí, elas estão falando bastante, eu coloquei meu microfone silencioso, eu não conseguia voltar para poder me apresentar, me desculpem, tá? Eu sou a Mel Clares, Miguel Clares. Eu sou uma escritora amadora e iniciante nesse mundo. Sou professora de português para ensino fundamental. Eu atuo no município de Corupá, dou aula do 6º ao 9º ano, lá em Corupá. E aí, graças à minha maternidade, a pandemia, ficar em casa o tempo todo, o único jeito para eu não surtar com meus filhos foi colocar no papel tudo que eu estava vivenciando com eles. Então, foi assim que começou a nossa trajetória na escrita, assim, mais profundamente, para escrever. E aí eu me apaixonei por escrever crônicas, me encantei, porque foi um jeito de eu desabafar e colocar todo esse rebuliço que eu estava sentindo dentro de mim para fora através da arte. E foi tão inspirador para mim que eu digo que foi divisor de águas. Então, por causa da área, ela me apresentou o mundo dos editais, assim, eu serei eternamente grata a ela, porque aí, por conta disso, eu consegui publicar meu primeiro livro no ano que vem. Estou imensamente feliz com isso. Que bom, que bom. A literatura, ela tem, ela tem essa relação de que existem trabalhos da psicologia, né? Que você usa a tua produção, a tua escrita para você trabalhar as tuas ansiedades, né? Os seus problemas, né? E eu acho que muita gente começa, né? A escrever porque tem muito o que falar e aquilo está explodindo dentro, assim, né? Pelo menos, assim, o meu processo foi muito esse, assim. Eu sempre escrevia, mas não escrevia, assim, para os outros. Eu escrevia porque eu precisava falar e eu não tinha para quem falar, não tinha com quem falar, não tinha como falar, porque você sentar ali e escrever, você tem um processo diferente do que você sentar e falar, né? E aí você começa assim, você começa a falar aquilo que te incomoda, ou daquilo que te move, ou daquilo que te encanta. E aí, quando você vai criando esse hábito, essa habilidade, daqui a pouco você está brincando com aquilo, né? Você está jogando com as palavras, você está fazendo experimentos, você está fazendo coisas, assim. Eu acho que tem muito essa relação, assim, né, de produção, assim. E o que eu vejo da Mel a Mel fala muito, né? E ela tem muito o que dizer, assim, e aí começar a colocar isso no papel também é uma forma de estruturar isso, né? Porque às vezes quando eu tô falando, eu tô falando 3, 4 assuntos ao mesmo tempo, mas na hora que eu tô escrevendo eu não posso fazer isso. Eu tenho que parar, né? Eu tenho que organizar as coisas, né? Então é uma forma da gente trabalhar muitas coisas da gente, né?
Eu escrevia muito de madrugada também. Falou, assim, nossa. É exatamente isso, Mel. Exatamente isso, assim, você tem que organizar e você começa a se entender, você começa a organizar toda a linha de raciocínio para você poder colocar no papel. E tem exercícios desses, assim, dentro da psicologia, né, que, assim, você não consegue falar, então você escreve, né? Aí tem desde aquela coisa assim, faz uma cartinha e depois você queima, né, que tem todo um significado metafórico daquilo, né? Mas tem outras relações, assim, também de que você se ouvir. Às vezes você precisa escrever para você se ouvir, senão você não consegue se ouvir, né? E aí, quando passa dessa fase, assim, que eu gostei daquilo e eu tô começando a brincar com aquilo e agora eu quero fazer isso por diversão, né? Ou por um outro, né? Aí eu tô começando a produzir de uma forma mais artística e eu tô começando a trabalhar com a arte, né? Acho que tem toda essa relação, assim. E eu vejo muito, assim, quando eu faço oficinas dentro da escola, como os adolescentes, eles têm um potencial muito grande, principalmente para montar histórias. Mas eles têm muito, assim, muito bloqueio, essa preocupação, assim, mas eu não sei como contar. Aí eu olho para ele, mas me conta, o que você queria escrever? Ele já deu todo o texto ali, tá lindo. Mas ele não consegue começar a escrever, porque acha que se ele escrever não vai ficar bacana. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa da escrita ser uma coisa engessada na escola, né? Que você tem que saber. Aí ele já tá preocupado se ele... não, mas eu acho que eu vou errar grafia. Eu não vou nem escrever porque vai ficar feio porque eu vou errar grafia, né? E aí eu perco algumas coisas, que é essas coisas dos jogos, das palavras, né? E aí, assim, eu trouxe alguns textos, assim, de alguns autores que eu gosto, que eles trazem essas brincadeiras, assim, não sei se vocês conhecem, que é para nos dar algumas ideias, assim, do que a gente poderia fazer nessa oficina hoje, de repente, né, com algumas coisas que vocês acharam bacana, que, eu quero tentar fazer mais ou menos dessa forma, né, mas aí, assim, vocês vão me falando, assim, o que vocês acharam, né, se ficou interessante, tô com vontade de brincar com isso ou não, tá? Como vocês já têm algumas produções escritas, também tem uma diferença, né? Quando eu começo a escrever ou quando eu já estou num processo de escrita. Porque quando eu estou num processo de escrita, eu já conheço a minha voz, né? Não sei se a Cris e a Mel entendem do que eu estou falando, assim, que é a voz do escritor. Eu já sei a forma como eu escrevo. Eu me reconheço como escrito, né? Assim, se eu pegar um texto que eu escrevi há 10 anos atrás, eu reconheço que aquilo é a minha forma de escrever, assim, né? Ou eu reconheço autores que têm uma forma de escrever parecida com a minha, né? Então, eu já entendo mais ou menos como é a minha forma de escrever. Eu já sei que eu gosto de escrever frases curtas, eu já sei que eu gosto de escrever fazendo versinho, eu já sei que eu gosto de escrever fazendo comparações, eu sei algumas coisas, assim, do que eu gosto de fazer que acaba aparecendo muito nos meus textos, né? Que é o que faz a gente identificar um grande autor, por exemplo. Se eu pegar um texto de um autor que eu gosto muito, de um grande escritor, eu não preciso ver o nome dele, eu sei que é dele. Porque eu já li tanto texto dele que eu já reconheço, eu digo, não, essa aqui é a voz desse autor, eu sei que ele escreve dessa forma. Ou, às vezes, um autor que tem alguma similaridade, ou um texto de alguém que gosta muito, né, tem a ver com essa relação, assim, também. Olha, mas parece com aquele texto daquele autor. A gente ouve muito isso quando a gente começa as oficinas. Eu participei de muitas oficinas de escrita, né, e a gente ouve muito isso, assim, as pessoas falando pra gente, assim, o teu texto parece com de tal autor, às vezes é um autor que eu nunca li, e aí eu vou lá procurar e digo, nossa, realmente, assim, a voz dele é parecida com a minha, né? Que aí, quando eu começo a identificar que eu tenho que esse é o meu jeito de escrever, aí eu começo a me identificar também como artista, eu consigo entender que essa é a minha relação artística com a escrita, né? A Lana escreveu ali, mas eu perdi ali, é o jeito certo de... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não vou conseguir achar. Mas a questão da voz é um jeito bacana. É isso aí que tu escreveu, né? Observar a voz é um jeito bacana de começar, né? Responde para mim, que aparece para mim na hora que você escreve. Depois ele some. Não entendi esse negócio da voz. Vou falar. É que eu vi que ela colocou o comentário. A questão da voz é muito importante. É um jeito de começar. A questão da voz é um jeito de começar, isso, né? Entendeu, Cris? Não. A questão da voz é muito importante, é o jeito de começar. A voz do escritor, a minha voz como escritora, a minha forma de fazer. Eu identificar como eu faço. Eu saber que o meu jeito de fazer é esse, assim, que eu gosto desse tipo. Gente, eu não cheguei nesse estágio ainda. Vocês estão muito evoluídos. Começa a observar, que você vai ver que tem coisas que são muito suas. Que você vai ver que é bem a ver com a tua forma de fazer e a tua forma de ver o mundo, assim.
Porque quando a gente começa, eu estou lendo, por exemplo, eu comecei a ler, eu estou numa fase de Clarice Lispector, eu estou lendo os 24 livros da Clarice, eu estou lendo lá, né, todo dia. Se eu sentar para escrever, parece que eu estou ouvindo a voz dela, parece que eu estou escrevendo do jeito que ela escreve, não do meu jeito. E aí, se eu fico um tempo sem ler ela, eu vou ler o José Saramago, que tem um jeito de escrever bem diferente, daqui a pouco eu começo a escrever, eu digo, puxa, mas eu estou escrevendo de um jeito parecido com o que ele escreve, que eu ainda estou identificando a minha voz, eu estou reconhecendo a minha voz ali. Né? E aí, claro, eu posso brincar com isso, tem autores que brincam com isso, né? Ele faz um texto para parecer com a voz daquele autor, também tem essa relação. Com a escrita é mais difícil a gente visualizar isso, eu acho que no mundo das artes visuais isso é mais próximo, né? Quando você faz uma releitura, por exemplo, lá da Mona Lisa, né? É mais fácil visualizar. Nas artes você tem até a pincelada você identifica. Cada artista tem um jeito de pincelar, de fazer veladuras, então você identifica. Fulano tem o estilo daquele, né? Segue uma linha. Mas aí, exatamente. E aí na escrita dá para fazer uns jogos assim, dá para fazer umas brincadeiras assim, né? A gente tem assim como tem as brincadeiras dos nanocontos, dos minicontos, de eu fazer tudo numa linha só, eu posso fazer outros jogos de brincadeiras assim, né? Então para não ficar só falando e não dizer nada, né? Clarice Lispector. Todo mundo conhece a Clarice Lispector? Meninas? Deixa eu localizar a vida aqui. Tá todo mundo desligado? Agora eu já perdi vocês todas aqui. Meu Deus, achei. Então, isso é um texto que, assim, eu já tinha decorado o texto, porque a gente fez um recital sobre esse texto, e eu gosto muito, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão de como eu vou contar uma história, né? Porque, às vezes, assim, a gente escuta escritores falando assim, as pessoas me procuram e dizem assim, eu tenho uma história para você. As pessoas não querem escrever a história, mas elas querem que a sua história seja escrita por alguém que já é consolidado como escritor, né? E aí, assim, tem essa relação de que a história que ela imaginou na cabeça dela nunca vai ser escrita igual para quem for que ele der a história, né? Porque o escrever é mais ou menos como contar uma piada, né? Cada um conta um pouquinho diferente, assim. E tem quem sabe contar, né? E tem quem não sabe contar. E o escrever é muito, muito, muito isso, assim. Tem histórias que vão funcionar muito bem para minha forma de escrever, mas tem histórias que não vão funcionar, né? E aí a da Clarice, então, é a quinta história, que é a história de como matar baratas. Que eu acho muito bacana a viagem que ela faz, assim, que ela faz toda uma brincadeira dentro desse conto, assim, de possibilidades de eu contar uma história, e ela recria isso de várias formas, assim, ela começa a contar de uma forma, aí ela para, no próximo parágrafo ela começa de novo contando de outra forma, então assim, ela vai brincando com as possibilidades, né? Eu não vou ler a história inteira, porque senão, né, vai se estender, mas assim, um comecinho pra gente ver ali a relação da linguagem, né? Essa história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei, então, pelo menos 3 histórias, verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001, se 1001 noites me dessem. A primeira. Como Matar Baratas. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse as partes iguais, açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar me atraíam. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso estorcaria-as de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Fim. Acabou a história. Né? Aí agora ela brinca com a possibilidade. No próximo parágrafo, uma outra forma de escrever a mesma história. Ó. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram, pertenciam ao dar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. E em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara. Comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa.
Ah, pulei uma linha aqui. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que ruía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. E aí ela vai, né? Ó, como ela mudou a história. No começo, é só, tá, matei, né? Na segunda, ela começa a fazer todo um terror psicológico ali, né? De como que eu vou fazer, e ela consegue fazer isso de vários formatos, assim. Cada parágrafo ela vai... E a mesma história, né? Então, aí, se vocês quiserem ver a história completa, né? É a quinta história, um conto da Clarice. Não é um conto longo. E eu acho que ela mostra... A Clarice tem uma coisa de brincar com as palavras e alongar, né? Ela consegue fazer um livro de qualquer coisa, assim. Ela faz um romance de qualquer coisa, né? E é bem essa relação, assim, ó, de como que eu trabalho com as palavras para contar essa história, né? Que é um formato, assim. Não sei, de repente, se vocês lembram de algum outro texto que vocês leram que tem essa relação, né? Mas eu acho que essa história é legal para a gente ilustrar a questão da voz, né? De como eu posso contar a história de diferentes modos. Então, não é só eu ter uma boa história. Mas tá, eu tenho a história agora. Eu tenho 1000 possibilidades de escrever essa mesma história. Como é que eu vou escrever? E aí, eu acho que é importante a gente saber mais ou menos qual é a minha voz, como eu gosto que tipo de texto eu gosto e como eu gosto de escrever, porque senão dá o branco mesmo. Eu sento lá e tá, mas como que eu vou contar isso? Como é que eu vou escrever isso agora? Não sei, né? E se eu já tenho essas relações, assim, do que eu gosto, eu vou fazer uma coisa mais com suspense, assim, né? Eu vou fazer uma coisa com mais drama, né? Então eu já sei mais ou menos como que eu vou começar, como que eu vou trabalhar, como que eu vou brincar. Eu acho que é mais ou menos essa relação, né? Nós estamos falando dos mini contos. Tem uma aqui, que é o Luiz Henrique Pelanda, que é exatamente o oposto, né? Ele vai colocar... É um mini conto, assim, um parágrafo, toda a história. Que é a história que a gente falou ali do texto da Cris, né? Eu imagino toda uma história depois, né? Porque acho que o conto ele tem muito essa liberdade, assim, de que nós temos livros, é um livro, um conto que é um livro, né? Que tem lá 20 páginas e é um conto. E eu tenho os mini contos, que é uma linha, né? Os microcontos, que é uma linha. Então, essas possibilidades do conto, de a gente brincar e de a gente fazer o que a gente quiser com ele. Eu acho que é uma um estilo, de um tipo de escrita que nos dá mais liberdade, assim. E tem muito conto que eu escrevo e eu posso dizer que é conto, que é poema, ou é conto, é crônica, ou é conto, é romance, né? Ele sempre fica muito ali, pode ser uma coisa ou pode ser outra, assim. Então, isso nos dá muito essa liberdade de produzir, né? Então, o Luiz Henrique Pelanda, que eu gosto muito desse conto, eu acho muito legal. Capítulo Ingratidão. Ela cuidou de mim por 15 anos. Gerou e criou meus 2 filhos. Perdeu o terceiro no parto. Me preparou 5.000 almoços, coou todos os cafés que bebi, lavou minhas roupas na mão e meu corpo durante a febre. Suportou 4 surras até me afastar da bebida. Lutou comigo contra o câncer e maledicência dos que me chamavam de inconstante. Mas bastou um sorriso teu, só um, para eu desejar que ela estivesse morta. É forte, né? Ai, é triste. É forte, olha a potência desse texto, né? Eu não preciso contar todo o enredo da história. É ali, né? É forte. Meninas, vocês estão aí, que eu só tô vendo a Cris. Eu queria falar da barata antes que eu esqueça. Fala da barata, Cris. Eu participei de uma oficina da Sandra Baron. Não, foi uma oficina de lambe-lambe, lá na Bahia. E a minha historinha foi sobre uma barata. E eu tenho uma história também na cabeça que eu gostaria de contar, que é sobre a barata, que aconteceu agora, aqui no nosso entorno. Olha como é que a barata está presente. Então, ó, de repente sai o texto da barata hoje. Que coisa, meu Deus!
Ah, então tá. Ó, gente, eu vou falando, mas vocês podem interromper, pode fazer comentários, podem perguntar, né? Então, assim, eu conto os contrapontos, né, gente? 2 contos curtos, e aí a gente tem um conto que é um livrinho. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, é o Conto da Ilha Desconhecida de José Saramago. E aí não dá para ler ele todo, né? Mas assim, eu amo a linguagem de Saramago, eu acho que ele tem uma coisa assim muito de criticidade, que é muito bacana, assim, ele vai lá, enfia o dedo na ferida e cutuca, assim, né? Que eu acho muito bacana, e eu acho que ele é é o nosso prêmio Nobel de literatura da língua portuguesa também, né? Mas eu acho que ele tem uma coisa que é assim, é a liberdade. Tipo, não quero nem saber se vocês estão me falando que eu não posso, que eu tenho que botar ponto final, que eu tenho que botar parágrafo, que eu tenho que fazer travessão, eu não quero nem saber. O livro é meu. Se eu não quero colocar, eu não coloco. E é isso, eu não quero nem saber. Tem muito essa coisa de eu não me estar engessado e não estar preocupado, porque agora ele é consagrado, mas no primeiro texto, né? Você está lidando com aquilo assim, você está fazendo uma coisa diferente e você está lidando com a ideia de que alguém pode olhar e dizer assim, esse cara não sabe nem escrever, olha isso, né? Até as pessoas compreenderem. Às vezes eu brinco, eu levo partes do texto dele para a sala de aula e eu mostro para eles, eles dizem, o que vocês acham? Assim, ele escreve bem? Mas, Pro, como assim ele escreve bem, né? Por quê? Porque a gente tem que é importante, a gente tem que aprender as regras, a gente tem que saber como funciona a convenção para a gente conseguir se comunicar, né? Mas tem um momento que a gente tem que entender que a gente pode romper isso, que a gente pode brincar com isso, que não tem problema, né? É como os títulos em letra minúscula, né? Que uma época se começou, eu vi muitos livros, assim, as capas, né? Com os títulos em letra minúscula, né? E você está brincando com uma convenção, você está dizendo, não, eu não quero fazer assim. Por quê? Porque o meu livro ele é arte. Se ele é arte, eu faço, né, da forma que eu sinto que tem mais a ver com a mensagem que eu quero passar, né? E aí o José Saramago, né? Vou ler um pedacinho também aqui. Vocês vão pensando nessas estruturas e ficam pensando assim, o que tem mais a ver com o que eu escrevo, assim, ou com o que eu gostaria de escrever, com o que eu quero brincar, né? É o conto da ilha, o quê? O Conto da Ilha Desconhecida. Ah, tá. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido, e só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar: que rei temos nós que não atende? É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de calar. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário, esse chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora, até chegar a mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela trincha: que é que tu queres? O suplicante dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir, depois instalava-se a um canto da porta à espera do que o requerimento fizesse, de um a um, o caminho contrário, até chegar ao rei. E aí segue, né? Toda a saga dele para conseguir falar com o rei, porque ele está fazendo um pedido, né? Ele está falando do rei, mas ele está fazendo uma baita de uma crítica ali, né? Se a gente começa a ouvir o texto, a gente começa a ler o texto, a gente começa a olhar, cara, ele está falando de quantos secretários e subsecretários alguns pedidos meus tiveram que passar para chegar até o rei. E que eu nunca soube se realmente chegou ou não, não é? Que tem muito a ver com a questão da nossa cidade. Aparecendo a gente nos recursos. A gente tantas coisas, né? Não sabe quem é o rei, né? Não sabe... Tantas coisas. Os serviços do governo de forma geral, né? Se for pensar assim, sim, né? E aí, assim, ele está falando de uma outra coisa, ele está falando de um rei, mas eu estou identificando coisas que têm a ver com o que eu estou vivenciando, né?
E aí tem uns mini contos aí do Kafka, né? Que eu acho que é muito atual. Que são aqueles de uma linha, né? Que nós estávamos falando. Então, uma gaiola saiu à procura de um pássaro. E aí, as histórias já estão na cabeça, né? Eu vejo muita coisa. Eu tenho vontade de escrever um conto de 3 páginas, assim, quando eu vejo esses mini contos, né? Porque eles, na verdade, eles são uma provocação, né? Isso pode ser um título de um texto, né? 2 de agosto. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde. Sim. E vem muita coisa, e com certeza para vocês deve vir muita coisa ali também, né? Se vocês quiserem comentar assim, mas a gente lê ali uma linhazinha e vem tanta coisa, né? A gente vê toda uma história acontecendo e assim a cabeça a gente já começa a trabalhar assim, né? A gente já começa a criticar assim, né? A gente já começa a pensar nas situações da nossa vida, né? Já começa a dando essa engrenagem. Então, às vezes, esse exercício de eu fazer esse mini conto, esse nanoconto, também pode ser uma possibilidade de eu identificar do que eu quero falar, assim, no primeiro início do texto, assim, né? O que me aconteceu hoje, ou essa semana, ou o que eu ouvi, ou o que me incomoda e que eu queria falar, né? Às vezes o início pode ser isso, assim, eu começo nessa linha e depois eu vou desenvolver, né? Depois eu vou pensar no que eu vou fazer, assim. Cada escritor tem um processo, assim, né? Das pessoas que eu conheço, que escrevem, que eu pergunto. Assim, ou o exercício de não falar nada e deixar que o interlocutor fale, né? Pense. Porque inclusive, a gente já está cansado de falar, né? Cansada de reclamar. Sim, então, às vezes é preferível dar uma de doido, falar só uma frase e deixar que o resto... Tem momentos que você diz assim, eu não vou falar nada. Já falou tudo, né? Tudo. Tem tudo isso, né? Aí, você falando isso me remeteu ao Drummond, de um outro conto que eu separei pra gente comentar, que ele começa assim, o nome do conto é Flor, Telefone, Moça. E aí ele começa assim, não é um conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Ele começa o conto assim. Eu consigo ler isso aqui sem continuar? Eu quero saber que conto que não é conto aqui, né? Eu acho que tem ele começa com uma potência, né? Isso poderia seria mais ou menos como um exercício ali do mini conto, mas ele começa com uma potência, ele me instiga a querer saber do que ele vai falar, o que está vindo ali, né? Eu vou só ler o primeiro parágrafozinho ali para a gente pensar, né? Não é um conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outra não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga que falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouco. Sei de um caso de uma flor que é triste. E aí ele vai contando a história, né? Então ele deixa claro pra gente que essa história não é dele, que ele ouviu de alguém. Mas olha a forma como ele conta essa história, né? É um narrador nato, assim. Você quer saber o que vai acontecer, é um contador de história, né? Quero saber o que vai acontecer, assim. Eu começo a ler esse conto e eu imagino que está numa roda de fogueira, assim, e ali ele é uma pessoa falando, começando a contar esse conto, e todas as outras vidradas, assim, pensando, o que vai acontecer? O que vai acontecer, né? O formato que ele começa, né, a história, ele já te chama. E eu acho que quando a gente escreve, quando a gente começa a escrever, você começa com uma frase assim, você no teu processo de escrita, você também já, poxa, isso aqui tá bacana, assim, eu não vou estragar agora, né? Eu comecei tão bem, né? Tem que fazer isso com respeito, eu tenho que seguir isso porque tá bom. E quando a gente começa a identificar assim, olha, eu gostei disso aqui, né? Eu quero que isso fique, né? Continue com essa potência.
a gente parece que a gente consegue fazer isso com mais profundidade, assim, né? Às vezes até fica aquela frasezinha ali pairando no ar, assim, algumas semanas, até tipo, opa, e tu vê outra coisa, assim, isso aqui vai dar certo, vai encaixar. Né? Tem todos. Então, o meu processo, assim, ele é muito essa relação. Cada um tem processos diferentes. Eu sei que tem quem cria propostas, cria roteiros, ou cria alguns rituais para escrever, né? Mas o meu processo é muito assim, de tipo, opa, isso aqui, ó, isso aqui, né? E às vezes tu vê tantas coisas acontecendo e tu fica muito tempo sem escrever e de repente quando tu sente, tu mistura tudo, tu coloca tudo aquilo lá e aquilo vira uma coisa só e ele dá um formato muito bacana, assim. Eu acho que eu falar, assim, só por falar, né, fica uma coisa muito vaga, assim. Vou avisar que tem uma leitura que não é para menores, mas que tem muito a ver com essa questão do formato, que é o Marcelino Freire, que o Amar é Crime. Vou dizer que ouvir ele falando no YouTube é muito mais legal. Tem videozinhos dele lendo esse conto, esse texto, tá? Porque ele começa dizendo que isso não é um conto, né? Ele começa, para começar, um poeminha de amor concreto. Mas tem essa relação de a gente brincar com as palavras, né? Da mesma forma que você dá o pão à mesa, dá a mão um abraço, da mesma forma que você dá um aviso, um acorde, dá um choque, um chute, um salto, da mesma forma que você dá uma carona, um passo, dá uma força, um recado, da mesma forma que você dá uma bronca, um tapa, dá um duro, uma gravata, da mesma forma que você dá à luz, uma ideia, dá um gole, uma festa, da mesma forma que você dá uma rosa, um beijo, dá uma bala, uma moeda, da mesma forma que você dá boa tarde, boa noite, boas-vindas, dá uma desculpa, um tempo, da mesma forma que você dá de cara, dá de frente, dá de ombros, de bandinha, da mesma forma que você não me dá a mínima, não me dá vidro, me dá bola, da mesma forma que você não dá o melhor de si, eu dou o cu, meu amor, e daí? Agora pode trazer as crianças de volta. E olha a forma como ele escreve isso, né? Olha só. O dá aqui totalmente dá, né? Assim, né? E aí, assim, ele brinca, ele faz todo um jogo para falar, né? Esse livro aqui são só de contos que falam das questões LGBT, assim. Então, ele coloca todo um contexto para brincar. Ele tá brincando, ele tá provocando, ele tá te dizendo, olha aqui, ó, para tu saber o que veio, né? Saber o que tu vai encontrar aqui. Assim, já tá ali, ó, não reclama, porque eu já tô te falando aqui no começo do que é. Que os insatisfeitos que se retirem, né? Mas assim, eu acho que nem trabalha para intérprete essa parte, né? Porque é muito rápido. Mas... Então, Amar é Crime é o nome do livro, né? Ele não tem um título, mas ele começa assim, ali, né? Numa página antes, eu não sei se a gente encontra assim, se for procurar o texto, né? Mas ele começa ali, para começar, um poeminha de amor concreto. Eu acho que se colocar dessa forma, acho. Mas a forma como ele fala isso também é muito potente, quando ele está lendo, né? E olha, são os jogos, né? A forma, não tem um parágrafo, não tem... Começa com letra minúscula, não sei se vocês conseguem ver, porque aqui fica espelhado, né? Mas olha, ele começa assim, ó. Totalmente fechadinho. Que são os jogos, assim, que às vezes a gente vê dentro das artes, né? De disposições artísticas, dessas brincadeiras, assim, também. Às vezes são frases que têm potência, mas às vezes também são essas brincadeiras do formato, né? Eu gosto desses jogos, assim, quando você desarmar, desamar, né? Você faz esses jogos, assim, de misturar letras e acho que tem uma potência muito forte, assim. E aí, sempre que eu penso assim, não, esse que já foi feito todas as brincadeiras, assim, que a gente poderia imaginar, né, dentro da literatura, você descobre alguém que faz um negócio que tu não imaginava que dava para fazer, assim. Por exemplo, eu sempre brincava assim, dizia assim, por que só tem primeira e segunda, terceira pessoa quando a gente fala da narrativa, narrada em primeira ou em terceira pessoa? Dizia, porque tu não dá para tu narrar, né? E aí tem um texto que tem um tu narrando, que tá em segunda pessoa. Vocês sabiam disso? Tem uma escritora que escreveu em segunda pessoa,
que essa moça aqui, que eu não sei falar o nome dela, é Chimamanda alguma coisa? Chimamanda. Chimamanda. E ela começa assim, ó. No seu pescoço. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui a um mês você vai ter um carro grande, logo uma casa grande. Mas não compre uma arma como aqueles americanos. Tá vendo? Ele tá falando, e a personagem principal é você. Ele vai contando toda a história de você. Você é o personagem da história. E ela vai seguindo, vai contando a história. E é uma pessoa, é uma imigrante que vai para os Estados Unidos, né? E aí ela vai contando. Com mais um parágrafo aqui para ficar mais claro, né? Batalhões deles entraram no quarto em Lagos que você dividia com seus pais e 3 irmãos, apoiando-se nas paredes sem pintura, porque não havia cadeiras para todos. Para se despedir em voz alta e lhe dizer, em voz baixa, o que queriam que você lhes enviasse. Em comparação com o carro grande e a casa grande, e de talvez com a arma, as coisas que desejavam eram simples, bolsas, sapatos, perfumes, roupas. Você disse tudo bem, sem problema. E aí vai seguindo, vai contando a história dela, como que ela vai vivenciando isso ali na situação dela de imigrante. Mas é tu, é em segunda pessoa. Então, assim, ó, não tem limite, né? Eu posso criar qualquer coisa, eu posso montar qualquer coisa. Inclusive, eu posso fazer um texto fanho. O Dariz. Fica espelhado, né? Mas esse livro é uma grande brincadeira, assim, né? Eu vou ler como está escrito. Depois vocês veem se vocês conseguem visualizar ali o que está escrito, tá? Não sei o que o intérprete vai fazer da vida agora. Quando acordei esta manhã, estava completamente entupido. Zaí, Bra, Dobar, Ar. Vamos ver se dá para ver. Fica espelhado, né? Então não... Mas ele escreve todas as palavrinhas, e esse texto é de um francês, tá? Então ele foi traduzido. Olha o trabalho desse tradutor. Ele teve que dar um jeito de fazer toda a tradução que fique parecido com quando a gente fala quando a gente tá com o nariz fechado. O nariz entupido. Porque a história é de um nariz, de um nariz entupido. Então, olha as brincadeiras com as palavras, né? Os jogos. E ele faz toda a paragrafação certinha, assim. Ele faz toda, né? Começa com letra maiúscula, faz todo o espaçamento, né? Mas as palavras total, assim. Então, é uma grande brincadeira, tá? Com como eu brinco, como eu faço esses jogos de palavras. Que é um negócio que me encanta, assim. Então, dentro das produções de texto, são duas coisas que eu acho que são muito bacanas, assim, isso é uma visão muito pessoal minha, porque cada um tem a sua forma, assim, né? Por exemplo, vou ter quem gosta de escrever suspense, eu gosto de ler suspense, então tem um formato diferente, né? Mas, assim, dentro do que é a minha voz, o que eu encontrei como minha voz, assim, o que eu gosto são esses jogos de palavras, essas brincadeiras que você pode fazer, e a linguagem poética. Como você pode escrever essa história de uma forma diferente, né? Uma coisa, como você vai passar essa mensagem? Como você vai escrever essa frase? De que forma que você vai contar, né? E aí a história pode ser uma história que tem a ver com alguma coisa que acontecia na realidade, pode ser uma história totalmente fantasiosa, né? Pode ser várias coisas. Deixa eu só ver como é que a gente está com o tempo. Acho que a gente já tem mais ou menos 1 hora de oficina, é mais ou menos isso? Quem estava acompanhando ali da hora que a gente começou, eu não sei. Meninas? Que aí eu teria mais alguns textos ali que a gente pode comentar, mas eu não sei se eu não estou dando muita informação já para vocês. Vocês me digam como é que está, assim. Vocês estão visualizando, assim, algum texto que vocês olharam ali que eu quero brincar com isso, eu achei legal os jogos, ou eu já estou misturando muita coisa, como é que tá para vocês, assim? Legal. A aula vai até que horas, Adri? A gente tem 1h30 de oficina, né? Mas eu vou deixar um tempinho para a gente ver se vocês conseguem produzir alguma coisa também para a gente
dividir o que vocês escreverem. Que horas? A gente começou um pouco mais tarde, então eu imagino que vai mais ou menos até próximo de umas 7 horas, né? Mais ou menos, que é mais ou menos... Eu não vi bem certinho o horário que a gente começou ali, né? Amanhã tem aula? Não, a nossa oficina é só hoje. Aí, assim, amanhã eu não tenho, aí depois tem na quinta e na sexta eu vou fazer leituras de texto. Aí vocês podem participar também com comentários e tal, mas aí a gente não vai ter oficina. A oficina é só hoje. E aí, assim, o que vocês produzirem hoje, se vocês quiserem colocar também, eu posso fazer a leitura também na sexta-feira dos textos de vocês, né? Se vocês acharem legal. Vai ter você vai fazer uma proposta? Como é que é? Eu não entendi. A proposta é que a gente depois, assim, eu tô te dando algumas ideias, assim, de como que a gente pode fazer esses jogos, né? E aí, assim, vocês... Um conto, um mini conto, um nanoconto, o que vocês acharem legal fazer, e aí se vocês gostarem do que vocês produziram agora, ou produzir alguma outra, ou de repente, tive uma ideia amanhã, quero fazer até sexta-feira, vocês podem me mandar, e aí na sexta-feira eu faço essa leitura dos textos de vocês também. Vai ser bem tranquilo, isso, mas aí ser bem tranquilo, assim, com o que vocês sentirem do texto de vocês também, né? Porque então, assim, não é obrigatório da oficina a gente fazer isso, tá? Eu prefiro, assim, fazer no outro momento, né? Assimilar o que você tá falando, que tá bem legal. Porque o que eu penso, assim, às vezes, de repente, né, a gente tá ali, eu tô falando de textos, e aí, de repente, vocês já têm assim, eu gostei disso aqui, eu quero brincar com uma coisa assim, né? E aí, de repente, vocês já fazem uma anotação de alguma coisa, e a gente aproveita esse momento que a gente tá todo mundo aqui, que daí a gente pode socializar, um comentar com o outro, né? Que eu acho que é um negócio gostoso, assim, a ideia da oficina é exatamente essa, assim, né? A gente ter essa troca, né? Mas, assim, também é uma coisa bem tranquila, assim, vocês fiquem bem à vontade, como vocês sentirem aí, como vocês quiserem fazer, assim. Eu posso ficar lendo texto aqui até amanhã. Pode ficar lendo, pode por mim. Meninas, Mel, Ana, vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu continuo. Cris? Perguntas, continuo? Continuo. Continua, Adri. Tiveram ideias aí para escrever? Eu gostei de muita coisa. Eu selecionei umas coisas. A data foi uma inspiração para eu já registrar a minha segunda. Eu acho que você deveria colocar escrito todos os textos que você leu, para a gente dar uma olhadinha, repensar. Eu tive que sair algumas vezes para ver o Lorenzo e a Marjorie, mas estou acompanhando aqui, tá bom? Então, por isso que eu estou sem a câmera ligada. Mas eu acho que você poderia colocar o nome para a gente repensar e ler depois com mais calma, para entender tudo isso que está acontecendo. Porque realmente eu acho muito mais informação. Mas a leitura é muito proveitosa. Se você for ler mais textos, manda para a gente com antecedência, para a gente se preparar para a aula também, Adri, isso é bem bacana. Não, eu passo para vocês, tá? Eu posso, o que tem, assim, que já é domínio público, né? Que na internet eu posso passar para vocês os links do texto completo. E o que eu tenho aqui dos livros, eu posso fazer uma fotinho, um print, mandar para vocês a parte que eu li, né? Tipo, eu não consigo mandar, por exemplo, o Dari inteiro aqui para vocês, mas eu consigo mandar umas páginas para vocês olharem, né? Eu acho que é legal, assim, porque... eu não consigo botar aqui, mas de repente eu posso colocar lá no Insta, lá do Conto Contigo também, para as pessoas que estão vendo agora, né? E quiser ter essa relação também, eu faço uns printzinhos e coloco lá, é só ir lá no Insta, né? E Conto Contigo. E aí fica também para vocês olharem. E eu acho que é interessante porque essa coisa do revisitar e de olhar com calma também é bacana para a gente ver, né? Mas eu acho que, assim, a minha ideia principal ali é a gente realmente se libertar, assim, dessas amarras dos padrões, assim, né? A gente brincar e a gente ver até onde a gente consegue ir. Né? Por isso que eu selecionei uns textos, assim, que eu tenho muito... que me ajudaram muito, assim, no meu processo também, e que eu tenho, assim, que me diverte muito, assim, que eu acho muito bacana, né? Mas aí, assim, eu tenho mais alguns aqui, eu vou ler de qualquer forma, mas o que vocês me dizem aqui? Vocês querem esse momento para a gente fazer essa produção agora, assim, aqui, depois que eu terminar esses textos? Ou vocês preferem produzir depois e... Eu prefiro produzir depois. Porque, inclusive, eu tenho outra aula às 19 horas. É a quarentena! Vamos aprender muita coisa nessa quarentena!
Cruz credo, nunca produzi tanto. Então, da interpretação ali, né, que você falou tem a ver com a questão da interpretação que eu fiz, assim, oratória a gente pode melhorar, assim, ainda, né, porque, assim, quando a gente vai para fazer a contação mesmo, assim, a gente ensaia isso e vê a potência da frase, como é que você vai colocar isso, de que forma que vai ficar, vai chamar mais atenção, que vai mexer mais, porque se você ler, assim, de forma monótona, né, então, assim, você tenta... Quando é um texto meu, que aí, assim, na quinta-feira eu vou fazer a leitura dos meus textos, eu acho que é mais simples, porque aí, assim, eu tô repetindo a minha voz, assim, como isso ficou na minha cabeça, né? Mas quando você tá lendo outros autores, você não sabe como que isso, como ele formou, qual a frase ele dá mais ênfase, qual não. Então, é a tua leitura, né? A tua interpretação, você tá interpretando também, é o que você considera, o que te chama mais atenção, o que você considera. Isso também é uma brincadeira legal, assim, eu acho muito bacana, eu gosto dessa brincadeira, assim, de ver como que também é uma questão de a gente se libertar, porque quando a gente vai ler um texto para público, né, de algum autor, a gente também fica assim, eu fico preocupado com a forma que o outro vai olhar, como eu estou lendo, e eu não faço eu não brinco com isso, né? Eu não faço as entonações todas, eu não faço a minha leitura, a minha interpretação, a forma que eu vi. Tá? E aí a gente perde isso também, porque uma época você tinha muitos sarais, né? Fizemos um sarau lindo, né? Participei, na verdade, da Ângela Escudeiro, né? Que foi sarau lá nos trilhos do trem, né? E como que porque aí a gente está acostumado a acompanhar a leitura tendo alguém estando acompanhando com o texto escrito. Eu estou ouvindo o outro falar, mas eu estou olhando o texto escrito junto. Tá? E aí, quando você vai nesses modelos de sarais que eram antigamente, você não tem. Você não tem isso, você tem que ouvir. Se você perdeu ali, você não entendeu o que a pessoa falou, né? Você perdeu a história, né? E aí, no começo, isso gera um pouco de desconforto, porque né, eu não tenho aquela segurança do texto ali, não tem que ficar, né? Mas depois isso é prazeroso, porque aí eu tô vendo a interpretação do outro, assim, isso é um experimento que você pode fazer com um colega, com qualquer um, assim, você faz, uma roda, a gente fazia muitas rodas de leituras, assim, né? Assim, na minha época de pós-faculdade, assim, a gente fazia grupos de finais de semana e a gente fazia leituras, assim. E aí eu trazia um texto que eu gostava, mas a outra pessoa lia. E fazia essas trocas, assim, né? E não era papelzinho, você trazia o livro, então os outros tinham que ficar ouvindo, assim, né? E é um exercício muito interessante, ele é muito bacana. E realmente, assim, eu acho que ele também acaba te trazendo algumas coisas para você escrever depois, assim. Porque você está vendo como a forma do outro vê, né? Então, assim, eu acho que a gente é de uma época muito da imagem. Então, parece que tudo tem que ser imagem, porque senão é chato. Mas se a gente embarca nesse universo, assim, a gente começa a ver que tem muita coisa bacana, dá para brincar com muita coisa. Só com a questão das palavras. E às vezes a imagem visual das palavras também, ali, como é o caso do Marcelino Freire ali, né, que eu mostrei para vocês, que tem a questão da estrutura do texto escrito também. Que tem textos que eles se completam se eu estiver lendo eles, se eu estiver vendo o texto escrito. Senão ele faltou, porque ele foi feito para isso, ele foi pensado para que eu acompanhe o texto escrito, né? E tem texto que não, que foi pensado para se ouvir a história, então eu posso ler ele tranquilamente, assim. E aí, assim, eu tenho uma veia na contação da história, né? Contação de história, né? Temos lá as caixinhas de lambe-lambe, que eu acho bacana também, que é uma outra linguagem, né? Mas eu acho que tudo começa ali com a questão de criar histórias. Então, também tem essa relação. E a questão do contador de história, o contador de história, ele é ótimo para contar. Você gosta, você ouve a história, você fica fascinado ele ouvindo. Assim, um bom contador de história, ele te pega ali, ele pode estar contando o maior absurdo do universo, mas você tá ali, ó. Você tá acreditando em tudo, né? E você tá super tenso, você não pode perder nada. E às vezes, se você reproduzir isso escrito, ou gravar, ou ele falando, e você só escrever, não tem a mesma potência. Porque tem a ver com a forma como ele tá contando também, né? Próxima oficina de contar história. Podemos pensar. Contação de história é legal. A gente vai trabalhar bastante com entonações e coisas assim. Eu gosto. Quando eu escrevo, eu acabo pensando muito assim nessa questão porque tem a ver com o meu processo, né? Eu acabo pensando muito nessa questão da entonação. Então, assim, alguns textos. Tem um texto que eu coloquei lá no Conto Contigo que tá lá, letra maiúscula, minúscula, que na verdade é um poema, né? Mas é para essa proposta das brincadeiras. Que eu, assim, brinco com colocar letra maiúscula, caixa alta.
começar com letra minúscula, porque é uma tentativa de ter essa relação das entonações diferentes, mais visual. Né? Se funciona ou não, é os leitores que vão me dizer. Mas é o que eu tenho vontade de brincar, assim. A gente pensa também já na ilustração. A ilustração é um outro universo, né? Mais uma leitura, né? É mais uma releitura, assim, que dependendo de cada um, assim, cada um vai... E se você teimar, né? E aí é questão de você soltar, você liberar o teu texto também, né? Se você teimar assim, não, eu quero que você faça essa ilustração pro meu texto, esquece. Você vai ficar brigando com o ilustrador o resto da vida, assim, né? Porque ele vai ter a leitura dele e é a parte artística dele. Você não pode querer dizer assim, não, você tem que fazer, né? Então vai ilustrar você. Se você não quer aceitar, né, o trabalho dele, vai ilustrar você. Eu não desenho nada, então, né? Mas eu sempre tive muitas surpresas boas, assim. Sempre que eu tive 2 ilustrações de contos infantis, né? E uma ilustração de eu tive um livro de poemas, né? E todos eles, assim, eu disse, não... Até quando foi a ilustração de poema, assim, o Roberto Lanzasser, que fez a ilustração, que ele faz umas ilustrações maravilhosas, assim, ele falou o que tu pensou para essas ilustrações. Eu disse, não, tu faz a tua leitura. Tu ilustra o que tu tá lendo, assim, o que tu tá entendendo. Porque o seu poema tem essa coisa muito, assim, de cada um ler de um jeito, né? E foram surpresas maravilhosas, assim, sempre adorei, assim, todas as coisas que eu vi, assim, eu tenho muita vontade de fazer trabalhos, assim, também, de trazer textos, né, só que não é a minha área, aí é pra Ana, pra Cris, né, mas eu acho que davam uns efeitos muito bacanas, assim, você trazer textos e pedir para as pessoas desenharem, ilustrarem, né, provavelmente vai ser coisas muito diferentes, assim, então, um texto desses aqui que eu li, né, agora ilustra, o que tu visualizou, o que tu vai desenhar, assim. Acredito que deve ter um jogo muito grande de cores, de imagens, de traços, assim, muito diferentes de um e de outro, assim, que tem a ver com, como a Cris mesmo falou, cada um tem o seu traço, tem, né? Mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que ia ser, assim, uma coisa muito diferente, muito bacana, assim, eu acho que ia ser muito legal o processo. E quando eu vejo as minhas ilustrações, eu penso que ia ser um negócio muito legal. Mas vamos voltar aos textos. A Mel e a Ana não me falaram se elas vão querer escrever hoje ou não. Mel, não? Não tô te ouvindo, mas vi tua carinha, assim. Não, na verdade, o que acontece é que, gente, tem tanta gente aqui desse lugar aqui que tá tão difícil me concentrar exatamente somente aqui, né? Imagina, a casa Sim. com umas 7 mulheres, aí fica mais difícil. Eu não vou conseguir realmente sentar e me concentrar hoje. Aí só sobre, pegando um gancho do que você falou, das ilustrações, realmente, quantos exercícios a gente faz com as crianças, falando no sentido assim, não, vamos te dar o desenho e você conta a história, o que você vê. Esse é o começo de realmente muito texto, muito texto. Esse negócio de trabalhar com as ilustrações é fantástico. Tem até uma escritora que fala que faz o exercício a partir de um livro que tem várias cenas, e aí para poder treinar a escrita. É maravilhoso, assim. Esse tipo de exercício é fantástico mesmo. Mas não, hoje não. Hoje não. Eu tive uma escola que, assim, eu fui distribuir o livro da Fada e o Dragão, né? Para quem não... Aqui acho que todo mundo conhece, mas, né? E aí, a escola, ela fez um trabalho que, assim, foi lindo, assim. Eu cheguei, tinha mural da Fada e o Dragão, assim, né? O dragãozinho que a Cris fez ainda estava lá, assim, deu umas fotos lindas, assim, né? E que a Cris fez um dragão maravilhoso. Tá sem áudio, Cris. A Cris fez um dragão maravilhoso, né? Esse dragãozinho aqui, e ela fez com... Mais ou menos não, assim, nós né? 3 fizemos. Nós fizemos, mas não ia sair sem a Cris, né? E aí, as crianças fizeram, cada criança desenhou o seu dragão. A professora não mostrou o livro, né? Depois eu fui lá e entreguei o livro para todo mundo, assim, eu até fiquei pensando assim, meu Deus, né? Mas o meu dragão não é o mesmo que elas imaginaram, como é que vai ser isso, né? E cada um desenhou o seu dragão, a sua fada. Tinha um muralzinho, assim, eram crianças, assim, de primeira e segunda série, assim, nossa, fantástico, assim, eu fiquei encantada com aqueles dragões todos, assim, é muito legal, assim. E aí, foi a partir disso que eu fiquei pensando, assim, se a gente fizesse isso com pessoas que trabalham, né, com desenho. Primeiro que a gente vai ser técnicas diferentes, para início de conversa, cada vez é uma técnica diferente, né. Então, quanta coisa que ia sair ali, eu acho que uma ótima oficina, seria uma ótima oficina.
né? Mas aí, assim, aí precisamos de pessoas da área da pintura, né? Porque aí eu não vou saber dizer nada, assim, tipo, de traço, essas coisas, eu não vou saber. Não, O máximo que eu... poderia deixar livre, porque Aham, mesmo quem não tem a prática vai aflorar esse talento. sim, sim. E o máximo que eu chego aí das questões manuais é ali a cerâmica que eu tô fazendo agora, e eu tô apaixonada por encadernação, mas... Olha, Mas isso não é outro assunto, né? Já tô divagando aqui, né? mas depois me lembra, eu tenho que te indicar um artista fantástico, que ele pode fazer o teu dragãozinho em massa biscuit. Deixa eu te mostrar aqui. Ele me fez, olha, só para você ficar com água na boca. E aí Olha, você olha vai ter o teu só. dragãozinho eternamente, porque não estraga, né? Então, Sim, sim. Ai, ele pegou umidade, eu tentei botar coisa de novo, não teve mais jeito, assim, sim, Jaraguá mas está tá lá. lá, tá registrado, ele ficou maravilhoso, foi lindo, assim, o lançamento foi lindo. Vamos parar devagar. Voltar aos textos, né? Ana, tu não me falou, Ana, tu vai querer tentar escrever hoje, ficou sozinha, agora ela não vai querer também, mas assim, vamos ouvir todo mundo, né? A Ana tá aí ainda? Tô aqui, tô ouvindo. Então, não sei agora, mas pretendo tentar escrever alguma coisa hoje. Porque aí, assim, senão a gente pode te dar o tempinho ali para você fazer e para você ler aqui para nós também, se tu quiser, se tu achar que é legal, tá? Bem à vontade, assim, não quero deixar vocês em situações desconfortáveis. Aí você Tá fala bom. assim, né? Ou da vez em quando a gente está conversando aqui, você pensa aí alguma coisa que você queira. Pode ser o começo, né? Não precisa ser um texto completo. E depois a gente vai ter ali até sexta-feira para vocês. Eu tô achando muito interessante, Adri, porque realmente, para mim, eu sempre tive uma dificuldade grande para escrever. Para desenhar nem tanto, mas para escrever, que nem você falou, tem essa parte engessada, né? Que a gente tem essa cobrança de tem que ser perfeito, tem que estar a língua portuguesa exatamente como é, enfim, e a gente acaba ficando preocupado com isso e deixa um pouco o lado artístico, o lado criativo, né? Enfim, mas eu achei bem legal e, assim, eu gostei bastante dos textos que você leu até agora. Até tenho que procurar alguns textos nesse sentido para ler, assim, com essa brincadeira com as palavras. Eu achei bem legal. Que bom, eu fico contente, assim, mas sexta-feira eu vou colocar mais algumas coisas também ali, daí vai ser só numa live, né? Mas também a gente vai conversando, vocês podem me perguntando, a gente vai conversando, eu coloco ali no Insta também, as pessoas que estão assistindo aqui também, se quiserem colocar coisas, sugerir coisas aqui pra gente, né, que vai estar ali no YouTube o vídeo, tudo é bem-vindo, né? A gente não conhece tudo também, assim, né? Tem muita coisa bacana para a gente conhecer, né? E nós estamos com os escritores maravilhosos, assim, da língua portuguesa agora, assim, que estão sobressaindo, assim, que temos linguagens muito diferentes. Eu gosto muito de ler, assim, tipo Mia Couto, são alguns escritores ali que são da língua portuguesa, mas tem uma língua totalmente própria do país que eles estão, né? E que dá muita ideia, que tem hora que dá confusão na cabeça da gente, porque são palavras que a gente não usa, né? Mas que nos dão, assim, nos abre muita coisa, assim, essa coisa. Que a gente fala assim, quando eu vou estudar cultura, eu sempre penso que vou escrever primeiro para mim, me livra bastante de depressão. Verdade, Bel, é realmente isso, porque eu estou escrevendo, se eu vou mostrar para alguém ou não depois, né? Eu sou professora de língua portuguesa, e quando eu vou escrever os meus textos, eu vou reler, eu acho tanto erro de grafia, tanto erro de ortografia. E aí, no começo, eu começava a escrever e eu dizia assim, meu Deus, que vergonha! Como que eu consigo fazer isso? Depois eu entendi que é uma tomadinha diferente. Você troca a tomadinha. Porque você está no processo de criar. Então, eu fico muito nisso aqui, é para mim, né? Eu quero contar, eu quero escrever o que eu estou imaginando. E aí, eu não consigo ligar a parte técnica de diz, escreve com S ou com C. Ele não liga. Meu cérebro fica ligado na outra parte, que é da criação. Ele não consegue ser racional e emocional ao mesmo tempo. E aí eu preciso reler depois. Aí quando eu vou olhar de novo, eu olho, agora eu não sofro mais, assim. Eu olho e digo, vamos arrumar agora.
Tipo, a pessoa que não sabe escrever português já escreveu. Agora, a pessoa que sabe vai lá corrigir, né? O Inácio Carreira que fala, não se preocupe com a gramática, né? Escreva, fale, escreva, né? Depois, o revisor de texto, a preocupação dele é essa. Né? Sim, mas assim, às vezes a gente coloca essa carga, né? Depois a gente fica pensando assim, mas porque a gente ouve muito isso, né? Não sabe nem falar português, tipo brainstorm. Faz sentido. Eu não sabe nem falar português, como é que quer falar outra coisa, né? Mas o que é falar o português, né? Daí, falar a gramática da língua portuguesa, né? E aí eu vou escrever e eu vou dizer assim, mas eu não sabe nem escrever o português, mas o que é eu escrever o português? Olha ali o Dariz, né? Olha ali o da mesma forma, né? O que é escrever o português, né? Então, assim, eu acho que aí a gente, nesse momento, assim, da nossa... Não é nossa história, assim, mas nós estamos num momento da língua portuguesa que se compreende que tudo é linguagem, né? Nós temos a linguística que fala muito disso e que se compreende que isso é muito rico, né? Que é o que eu ia falar aqui, né? Que comecei a falar, quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente fala que você abre um universo quando você aprende uma nova língua, mas às vezes essa nova língua não é você aprender um inglês, um alemão, é você aprender um outro português. Português de Angola, o português de Portugal, o português da Bahia, o português do Rio Grande, porque são palavras diferentes, são formas e assim, são muitas expressões que se usam só nessas regiões que também tem a ver com a cultura, como as pessoas veem as coisas. E isso acho que também nos abre espaço para a gente criar muita coisa, assim. Eu gosto muito de ver, assim, vídeos de pessoas falando regionalismos. Porque aí, às vezes, você olha assim, olha, essa frase ou essa expressão, olha a forma, a visão de mundo que eles têm para usar essa expressão. Olha que bacana, né? Você vai descobrindo coisas. Então, quanto mais a gente se liberta do que é aquele padrão, que assim, o padrão ele é muito importante para a gente se entender, mas a gente não pode ficar preso no padrão, né? A gente é como quando eu estou aprendendo a escrever. Eu estou aprendendo a escrever lá, fazer as minhas letrinhas, eu aprendo tudo fazer letra caixa alta, né? Quando eu começo a aprender lá no prezinho, né? E pelo menos eu aprendi com caixa alta, não sei se agora mudou, né? Mas quando eu comecei a escrever, era tudo caixa alta, né? E aí depois você vai refinando, daí você vai aprender a fazer letra minúscula, depois você vai aprender a fazer letra cursiva, aí daqui a pouco, primeiro você aprende a fazer tudo redondinho, né? Você vai lá treinar a fazer o redondinho, né? E aí, de repente, você começa a escrever garrancho, né? Porque aí você já dominou, né? Claro que tem gente que nunca sabe, não vai saber escrever redondinho, só sabe fazer garrancho, mas aí é outro departamento, né? Mas assim, eu faço muito redondinho, eu faço lettering, mas quando eu vou fazer anotação é garrancho. Então, é porque eu dominei, né? Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu posso fazer letra minúscula, caixa alta, cursiva. Eu posso fazer ele bem redondinho. Eu faço garrancho para cá, garrancho para lá, né? Eu consigo fazer várias coisas, porque eu dominei. Então, o padrão é importante, mas a partir do momento que eu entendi o padrão, eu tenho que brincar com outras coisas, né? Porque senão eu nunca vou sair disso. Né? E eu acho que a arte é muito isso, assim, você não ficar nesse padrão, né? Você pensar em outras possibilidades. Não sei se vocês... E aí, vamos lá? Fernanda Takai, que tem um livro dela que eu gosto bastante. Não sei se ela tem mais livros, mas esse livro eu gosto bastante. Que ela era cantora, né? E aí você também consegue ver, assim, quando você tem publicação de outra forma, eles também visualizam de outra forma, né? A moça pequenina que ninguém vê. Ela acordava bem cedo todos os dias. Tomava seu cafezinho doce com pão de forma e manteiga. Comia uma banana e saía apressada para o trabalho. Mas nunca chegava atrasada. Custou para achar aquele emprego. Ninguém acreditava que alguém daquele tamanho desse conta de tanto movimento. Eu consigo. Eu posso. Eu preciso. Tá bom. Um dia alguém lhe disse, vamos experimentar. Só precisava de uma chance e aproveitou-a de tal forma que acabou inventando uma nova profissão. Apareceram outras moças pequeninas e disseram, nós também queremos trabalhar. O patrão aprovou. A primeira moça ensinou as outras o ofício. Ninguém precisa saber de nós. Você fala desse jeito como se fosse uma gravação. A repetição inspira confiança e fica tudo mais rápido.
As pessoas não devem perder tempo com a gente, será? Sempre do mesmo jeito? Por que falar parecendo robô? Algumas moças pequeninas queriam ser mais naturais, não podiam. A empresa tinha gostado da descrição da pioneira e achou melhor manter o padrão. E aí, na história, são as moças pequeninas que trabalham nasquelas... esqueci o nome. Quando você entra lá no shopping, ou quando você entra lá no mercado, e aí tem aquela maquininha que se tira o ticket, né? Aí o carro entra. Então, são as moças que trabalham dentro daquelas maquininhas. Que as maquininhas são maquininhas coisa nenhuma, que tem uma menina, uma moça pequenina trabalhando lá dentro. Olha que coisa mais... o universo da criança brincando, imaginando, né? É uma moça ali. Quem nunca brincou, nunca pensou quando era criança, de ficar olhando assim, mas tem alguém ali dentro? Né? Então ela consegue trazer isso assim de uma forma assim, que eu acho muito bacana, assim. Ela vai contando essas moças pequenas. Esse conto. Sabe o que eu me lembrei quando eu era criança? Eu não conseguia entender como que em cada rádio, que para mim o músico ele ficava pulando de rádio em rádio. Aí eu não entendia como ele conseguia pular de uma rádio, cantar lá, e aí depois ir para outra rapidamente, e aí depois voltar de novo. Eu ficava, meu Deus do céu, que loucura esses caras! Eles ficam pulando de rádio em rádio. E aí um dia eu consegui ouvir os dois ao mesmo tempo, assim, tipo, mudei numa rádio, tava cantando a música e tava depois na outra música. Eu quase dei um chute no cérebro, porque eu não entendia como é que o músico tinha feito isso. Será que ele tinha pulado de uma rádio para outra? E eu ficava com aquele problema na minha cabeça, assim, sem conseguir conceber o que ia acontecer. Bem e aí isso. Fica sofrendo com aquilo e fala pro adulto, o adulto olha e diz assim, mas que bobagem, né? Demais. Meu Deus do céu, que sofrimento. Que é o Pequeno Príncipe, né? Acho que todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe, né? Que ele desenhava uma cobra devorando um elefante, né? E aí ele mostrava o desenho para os adultos e os adultos diziam, chapéu. Porque ele desenhava a cobra, daí ele fala fechada, né? E aí ele vai... Não, então eu vou desenhar a cobra por dentro para as pessoas entenderem, né? E aí quando ele desenha a cobra por dentro, as pessoas olham aquilo e dizem, vai se ocupar com uma outra coisa, né? Em vez de se ocupar com isso, né? E aí, quando a gente lê essas histórias, a gente identifica a nossa criança, assim, porque são processos que toda criança passa, né? E a gente não pensa mais naquilo. E aí, o escritor, em algum momento, ele lembrou daquilo, ele criou aqui, e isso a gente é universal, né? A gente se identifica e é gostoso, né? Eu já te trouxe uma lembrança ali, né? Das coisas. E aí a gente começa, e aí nos traz coisas, né? Olha, porque às vezes a gente está tanto no nosso presente, nos nossos problemas, nas nossas situações, né? E aí você começa a pensar, mas olha, quando eu era criança, realmente eu era assim, e o que eu tinha daquela minha época, de quando eu era criança, que eu ainda tenho hoje, né? E a gente vai trazendo coisas, assim, pra gente. E aí, quando a gente se identifica com esse tipo de texto, a gente não vai mais largar, assim, né? A gente quer continuar. E eu não consigo falar muito do meu universo de criança, assim, mas tem alguns continhos que eu já fiz e que eu gostei muito, assim. Eu tenho textos que eu escrevi que são sonhos. É uma loucura você colocar um sonho num conto. Vocês já fizeram o experimento? Um dia que vocês acordam, que vocês lembram de um sonho, você vai contar, vai fazer o conto. Tenta escrever. É uma loucura, porque no teu sonho tem uma lógica que não é a lógica real. Então, enquanto está no teu sonho, parece que ele está na lógica certinha, é assim. Mas a hora que você vai escrever, nada faz sentido. Você tem que adaptar, estruturar, fazer de novo. Não, mas espera, porque assim, uma hora você um personagem do sonho, outra hora tu é outro, né? Uma hora você está de um lado do sonho, outra hora você está do outro. Uma hora você começou o sonho na cidade, você terminou lá na casa da tua avó. E é a mesma cena, assim. Então é uma loucura, essas coisas são muito loucas. Assim. E é um exercício muito bom para quebrar esses padrões, assim. Você acordou de manhã com um sonho, assim, acordei aquele sonho, vai tentar contar esse sonho. É uma loucura, assim, é um exercício muito interessante, assim. Se vocês fizerem um experimento, contem depois como foi. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 10 minutos. Ana, o que você diz aí?
quer tentar escrever ou comentar alguma coisa, talvez que se pensou para escrever? Ou assim, você manda depois lá para nós? Adri, eu acho que eu mando depois, porque assim como foi falado ali, eu gostaria de reler mais uma vez aqueles contos que você leu e, né, para me inspirar um pouco mais. Assim, eu acho que aqui em 10 minutos eu não vou conseguir falar sobre. Mesmo porque, assim, também pra gente não ficar assim, né? Que aí também, né? Não é legal a gente ficar nesse processo, assim, de... Quando a gente faz oficinas presenciais, geralmente a gente tem esse intervalo, né? A gente termina a oficina e aí fica para escrever até a hora do almoço, se quiser, né? Fica ou não fica, depois retorna com o texto, ou fica para outro dia, assim, né? Porque realmente a gente precisa desse espaço, né? Nesse processo. Então, por isso que eu falei para vocês que é bem tranquilo, assim, o que vocês sentirem, né? Eu vou, então, o meu último texto aqui para vocês, que é... e assim, daí vocês mandem os textinhos que vocês quiserem ali, se vocês acharem que ficou bacana, né? Aí a gente coloca lá no Insta, lá no Conto Contigo, até para as pessoas que, se alguém estiver vendo essa live depois, essa oficina, né? Se alguém estiver assistindo, se quiser ver o que vocês escreveram, né? E quem está assistindo também, de repente, né? Produzir alguma coisa e quiser colocar, para a gente ter essa troca, assim. Eu acho que é interessante a gente ver também, gostaria de ver o que vocês criaram a partir dos textos que a gente falou e tudo mais, assim. Eu acho que é legal, assim, né? Esse momento de a gente ler o que a gente escreveu e conversar é interessante para a gente ver a visão do outro. Então, de repente, assim, vocês mesmas comentam a produção do texto de um do outro depois, né? Podemos fazer comentários para a gente ter essa troca, né? Como que o outro viu, assim, eu achei legal que ela escreveu aquilo, me remeteu aquilo, né? Que eu acho que é interessante, assim, mas são sugestões, vocês fiquem bem à vontade para fazer o que vocês sentirem aí, que vocês acharem que foi legal. A ideia é a gente se divertir com as letras, a gente brincar, né? Não é para ser um trabalho, tá bom? Então, linguagem poética, né? Acabei não falando muito sobre a linguagem poética, a gente está meio sem tempo já. E eu tenho um pouco de dificuldade de explicar, assim, nos termos, o que seria a linguagem poética, né? Então, não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Eu consigo fazer, acho que é mais simples quando a gente traz os exemplos mesmo, né? Mas é mais ou menos assim, aquele texto que eu li, assim, eu disse, olha que bonito a forma como você escreveu aquilo que te toca, que te emociona. Não que a literatura não faz isso de forma geral, né? Mas, assim, quando eu conto essa história, essa ideia, de uma forma, assim, que seja mais sentimental, digamos assim. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí, assim, eu vejo que dentro da minha voz de escrita, muitas vezes eu acabo fazendo coisas, eu olho assim, nossa, como tá poético esse negócio. Não é uma coisa, assim, que foi proposital, que eu planejei fazer. Ela aparece, né? Tem muito a ver com a minha forma de escrever. E aí, quando eu li esse autor, eu achei que ele escreve muito parecido, assim, com coisas que eu gosto, assim, que eu considero essa linguagem poética, que é o João Anzanello Carascosa. Meu, que vergonha eu ler desse jeito o nome da pessoa. É aquela água toda. É um livro lindo, né, de uma editora que não existe mais, infelizmente, né, que ele faz todo um trabalho artístico no livro, né, uma coisa maravilhosa. E eu acho que isso aqui essa capa tem tudo a ver com a forma como ele escreve, acho lindo. Medo. Era só um garoto, com pai, mãe e irmão. Mas quando deu os primeiros passos, apoiando-se nos móveis da casa, sentiu-se só no mundo. Precisava dos outros para ir além de si, e tinha medo. Nem muito nem pouco, do seu tamanho, como o uniforme escolar que vestia. No futuro seria um homem, o medo iria se encolher, ou ele, já grande, não se ajustaria mais à sua medida. Por ora estava ali, naquela manhã fria, indo para a escola, o olhar na névoa, as mãos dentro do bolso da jaqueta. O que salvava era a mochila presa às costas. O peso dos cadernos e dos livros o curvava, obrigando a erguer a cabeça, fazendo parecer até um pouco insolente. O que fazer com sua condição? Apenas levá-la consigo. Andava às pressas, tentando se proteger do vento que, na direção contrária, enregelava seu rosto. Queria aprender urgentemente. E segue. Não sei se vocês conseguem
entender essa relação poética que eu vejo, porque às vezes é eu que tanto vocês não, que tem muito da leitura de como a gente lê, né, e como a gente vê as coisas. Mas eu acho muito poético a forma como ele descreve esse menino, o medo do menino, o medo do tamanho dele, né? E aí, assim, me volta muito, para mim, muito nessa coisa da infância, da minha infância, das minhas relações de medo da minha infância. Como a Mel ali falou que lembrou de coisas da infância dela, quando eu leio esse texto me lembra muito coisas da minha infância, assim, que eu tive uma infância de muito medo. E então acho que às vezes também tem essa relação. Então, para mim é muito poético e mexe muito comigo porque tem essa relação das minhas vivências, né? E acho que a linguagem poética tem muito isso, assim, também. Às vezes, para mim, me toca, mas para o outro, mas não entendi, né? Então, não ficou poético para o outro, né? Mas para mim foi profundo, para mim me tocou. Então, acho que tem muito essa relação, assim, que é você colocar a poesia dentro da narrativa, né? Não é um poema, mas você está colocando poesia dentro da narrativa pela questão do sentimento, de como que você mexe com as suas relações. E isso é muito pessoal, é muito de cada um, tá? Então, eu acho que eu dei, assim, vários exemplos de coisas, assim, que tem muito a ver com o meu universo de escrita, né? Talvez, assim, vocês tenham outras referências bem diferentes também, mas que tem a ver muito com o meu universo de escrita, assim. Espero que tenha essa... Deixa eu ver que horas que nós temos. Acho que nós temos que encerrar. Eu espero que tenha tido essa relação ali para vocês, assim, que tenha acrescentado, assim, que vocês tenham curtido. Tenha sido uma viagem legal. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu gostei, querida. Eu queria mais, eu queria mais. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Quinta-feira tem o que você falou? Quinta-feira eu vou fazer a leitura de um dos meus livros, que é o Códigos e Barras de Ser. Tá. Daí eu vou fazer a leitura e vou fazer os comentários. Aí, assim, mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, dentro desses universos, assim, né? Eu vou comentar, assim, tipo, o meu processo de escrita. Seria mais ou menos isso, assim, alguns contos e o meu processo. Eu vou conseguir participar um pouquinho, porque eu estou agora com aula na UDESC. Eu fui contemplada com 2 oficinas maravilhosas. Mas fica gravado também, então é tranquilo. Fica gravado depois. Ótimo, ótimo. Então tá, depois então. Tá. Quem estiver assistindo agora e já passou um tempo, assim, é só procurar lá no Insta, no Conto Contigo. Que pois vai a gente pode ver novamente para assimilar mais coisas, né? Então tá. Obrigada, meninas. Obrigada, Cris. Imagina, foi maravilhoso ter vocês todas aqui. Bom, meninas, vocês querem encerrar? Querem falar alguma coisa? Vou esperar o tempo delas me sinalizarem, assim. Eu adorei, Adri. Então, eu fico esperando os próximos. Então, tá bom. Mel, tu tá aí? Acho que a Mel não tá, né? Não tá mais. Aqui. Ela saiu. Então tá bom. Então tá, gente. Vamos encerrar, porque assim já estendeu um pouquinho o nosso tempo também. Obrigada pela presença de vocês. Não teria acontecido sem vocês estarem aqui. Por se disponibilizarem a ficar nas mídias sociais, assim. Mostrar o rostinho de vocês, né? Eu me diverti muito. Foi muito legal. Que bom, que bom. Beijinho, querida. Beleza. Beijão, se cuide. Até mais. Fiquem em casa.